Então seria esse mestrado. Eu já tenho alguns anos, eu coloquei a ideia da SAB, vi com esse mestrado, da mesma forma. E não tem problema de ser um mestrado profissionais. Como a Sociedade Brasileira de Física, como a Sociedade Brasileira de Matemática. Só que eu acho que a gente pode dar a eles um olhar exatamente a educação e a astronomia. Não fazendo como a física fez, né? Onde a única disciplina de formação pedagógica é técnicas, né? De ensino, acho que é isso, né? Tem uma chamada teorias de ensino-aprendizagem e processos de sequências de ensino. E o resto é aquela física dura, né? Conteudista mesmo. O prof. mágico, então, nem se fala. O da matemática é pior ainda. Tem nenhuma disciplina de formação. E é para qualificar professores. É isso que me preocupa. Ajuda. Tem feito muito. Tem feito com que os professores desses programas têm partido não para a área específica de produtos, mas de buscar os referenciais teóricos da educação e inserindo dentro dos programas. Mas não é essa a essência, né? Então acho que aqui dá para trabalhar nisso aí. Com relação a esse mestrados profissionais, né, que está falando aqui, o MNPE, caso de física, né? Eu sou da primeira turma do mestrado nacional profissional em ciência de física. E aí eu tive a sorte de seguir, sou de Fortaleza e fiz em Mossoró, que era o polo mais próximo. E aí lá tinha professores, assim, uma universidade relativamente nova, né? A UFES, veio da escola da área de educação. Não tinha, mas assim, tinham professores que estavam dispostos a buscar esses referenciais. A gente tinha realmente professores da física dura, assim, nenhum professor especificamente que tivesse relacionado com isso, mas ou alguns que tivessem alguma vivência, mas que estavam abertos a essas possibilidades. Né? Esse caso foi interessante. E a minha pergunta em relação ao mestrado não é nem com o que o professor vai dar em retorno para a sala de aula. Eu acho que isso aí, com certeza, existe muita coisa, mas assim, a visão da comunidade acadêmica para o professor que tem esse curso, né? Assim, mestrado em astronomia, educação e astronomia. Aí, mas ele, imaginando, por exemplo, uma possibilidade, que não se resume só a isso, mas tipo assim, vai abrir um concurso. Né? E aí, onde é que esse se encaixa dentro dos mestrados na área de educação e na área de ciências, educação e ciências. Na área de educação. Como pode ser o mestrado em educação pura. O problema é como a nota vai variar. Ah, não, mas aí você tem, normalmente o currículo tem uma pontuação que ela já é definida. E isso aí não é, a banca não valia. Né? Aí não é, o currículo não é subjetivo. E aí parte para o concurso vale o quê? A sua aula e o seu memorial. O currículo não tem subjetividade nenhuma. O currículo tem uma pontuação que ela já é definida de antemão. A questão está no edital, na realidade ele tem. Então lá que não inclui, por exemplo, o mestrado profissional, tem que ser mestrado acadêmico. Não, isso não pode. Mestrado profissional e acadêmico, do ponto de vista legal, são iguais. Aí não tem diferença nenhuma. Inclusive, mas aí eu acho que a perspectiva do Luan, dos mestrados no ensino de astronomia, vai muito além do que a formação da pessoa para prestar um concurso. Fazer o mestrado não é só ter o título, é ter um conhecimento que vai muito além do título. E essa perspectiva não tem a ver. E essa perspectiva tem a ver em romper as fronteiras dos pré-requisitos, de que só pode fazer pós-graduação ou mestrado em ensino de astronomia quem é da física, quem é das ciências, quem é da geografia. Porque não dá conta de acompanhar a base. Eu acho que tem muito professor interessado em aprender conteúdos de astronomia, não é para obter uma certificação, é pelo conceito de astronomia. Quer fazer concurso, vai fazer outro mestrado? Sim, mas esse também serve. Além do concurso, também serve. O interesse pelo conhecimento da astronomia. A perspectiva de querer fazer uma pós só para ter um currículo melhor, não dá certo com o ensino de astronomia. Não tem que ser essa a finalidade da pós-graduação. Eu acho que talvez seja das poucas áreas onde, se você for para isso, não é. Você tem que estar satisfeito com o que você está fazendo. Você tem que ter interesse pelo conhecimento, acima de tudo. A minha é só uma questão de preocupação com relação a isso, porque eu também acho que não deve ser essa a finalidade
E quando você vai buscar um curso como esse, A né? pessoa já é grande o suficiente para escolher, sabe? Isso vai fazer aqui no mestrado. Eu trouxe aqui, romper essa disciplinaridade, passa por aí, né? E entrando na fala do Foucault e do Morin, onde eles levam para essa perspectiva. Os conteúdos da disciplina devem ser vistos como instrumentos culturais, e nada melhor do que a astronomia para fazer isso, necessário para que os alunos avancem na formação global, e não como um fim em si. E eu acho que isso serve para quem buscaria um mestrado nessa área. Não é um fim só, não é fechar ali, porque ali é abrir. Na verdade, em vez de fechar, você está abrindo um leque de 1000 possibilidades. Tá? Morin coloca, cada vez mais a disciplina se fecha. Na astronomia não tem como fechar. Eu sempre disse, quando eu fiz a minha graduação, eu fui formado para ser, como eu digo, um astrofísico de altos voos, ficar lá em cima. Naqueles observatórios, pesquisando, sei lá o que, as linhas, qualquer tipo de linha, de qualquer tipo de espaço, de objeto estelar. Para quê? Não sei. É importante? Tudo bem, eu acho que é importante que exista. Mas eu acho que é tão importante ou mais, para mim, pelo menos, sair aqui na rua e passar uma noite com a turma observando o céu, olhando, conversando, mostrando qual que é a diferença. Como nós fizemos sábado aqui, nós fomos para o interior, nós passamos a noite lá, olhando para o céu. Havia lá que estava linda, dava para ver perfeito, a 100 km daqui de Goiânia. Então, isso vai. E comentando, explicando o que é isso, o que é aquilo, por que isso acontece. Coisas que estão no básico nosso. O próprio movimento de rotação da Terra. Quantas pessoas têm dúvidas sobre que ela está girando? Quantas? São coisas tão básicas, aparentemente, mas é o que as pessoas estão precisando aprender ainda. E a gente fica aí. Então, felizmente, eu 35 anos atrás eu resolvi pisar no chão, né? Só que eu continuo olhando, cabeça lá em cima. Realmente foge. Eu acho assim, eu concordo bastante com tudo isso, porque até me assusta um pouco quando a gente fala que existem astrônomos de laboratório, né? Astrônomos que não observam o céu, né? Que realmente ficam ali só pesquisando. E, por exemplo, no Chile, onde a gente sabe que tem telescópios dos melhores, né? Aqui estão na Terra. Eu descobri que lá não tem, eu imaginava que lá tinha bastante grupos, né, de estudos de astronomia, clubes de astronomia, né, trabalhos voltados com as crianças, né, nas escolas, e lá não tem, né, isso eu achei muito estranho, pensei, poxa, como que num local que tem, né, que eu ensino mas tem bastante. Tem bastante? Chile, Argentina, Uruguai tem bastante. Mas no Chile também no tem? Chile também. No Chile, naquela região do Atacama, quase todas as cidades têm um observatório turístico, onde tem árvore para a população, tem muita coisa. A Argentina também tem muito, e o Uruguai também tem muito. O Uruguai é o único país que tem ensino de astronomia desde o primeiro ano de educação básica. No primeiro ano de educação básica, a criança já vai aprendendo astronomia. Está inserida dentro do currículo, né? É o único país que tem isso de uma forma estruturada. Então, são países que têm um hábito de fazer de observação. Não só. E, inclusive, com bastante ajuda financeira da Agência Espacial Europeia, do Chile, que eles têm bastante ajuda para muitas atividades que extrapolam a pesquisa pura. Ser astrofísico hoje é sem graça. Você chega lá e chega no cara, não, eu quero isso, volta a semana que vem, você tem uns dados, me passa. Porque ninguém bota a mão no telescópio. Você não vai passar frio, você não vai ter que tomar um conhaque, uma pinguinha para poder esquentar, né? Para fazer o céu. Não vai ter que fazer muque, né? Você aperta um botão, perdeu o romantismo. Nem vem aqui. Ele nem vem aqui, fica lá da Europa. Nada, não precisa nem vir no Chile lá, ele só reserva as horas, lá ele fala, olha, faz isso e me manda. Que coisa assim, né? Não é quando você congela os pés, você tem que botar o álcool e esfregar um pouquinho, né? E tem que fazer a barraca, faz a fogueira ali para fazer a comida. Isso se perdeu, né? Mas acho que isso é possível. E isso faz parte ainda
Tá? E talvez seja as pesquisas que a gente possa fazer na área de educação e astronomia estão muito mais voltadas para isso, para o cotidiano da população. Nós temos que dar às pessoas respostas para elas desmistificar, tá, muitas das coisas que continuam sendo míticas. Você conseguir, são objetivos diferentes. São. Aí, são vários. Eles que ficam lá voando, né? Pior do que esse, vai na área de cosmologia, nem isso. Você vai resolver equações, né? Você vai fazer resolução matemática, não tem nada. Eu acho que tem que relativizar um pouco as coisas, né? De fato, né? Obviamente você, essa especialização por um lado produz resultados, avanços. Mas por outro, eu acho que a gente fala de educação também está pensando muito também na formação básica, na educação básica, que é realmente a prática, não podia ter mais, né? Eu estou trabalhando aqui na questão da astronomia na perspectiva da educação básica, da formação. Tenho clareza disso, estou falando aqui numa perspectiva de uma educação básica. É evidente que eu não vou trabalhar, não estou trabalhando em outros níveis, mas para nós, nesse nível de educação básica, a disciplinariedade ela é uma barreira. Tá? É evidente que tem os especialistas que vão fazer e que ainda bem que fazem. É a mesma coisa que eu falo, ainda bem que Skinner existiu. Ainda bem. Por que o Skinner é o diabo? Não. Ele teve todo um processo de construção de pensamento e que para muitos ainda continua sendo válido. Eu tenho que respeitar isso, acho, senão eu estaria sendo coerente com aquilo que eu coloquei do Hélio, né? As diferenças. Agora, a gente faz opções, a gente faz escolhas. Eu tento não trabalhar especificamente uma disciplina, não trabalhar um referencial teórico único, dependendo da pesquisa que vai ser feita. Exemplo, quando você vai fazer uma análise de conteúdo, que tipo de análise de conteúdo a gente faz? Dos dados. Eu tenho que ver se eu estou fazendo uma entrevista, se eu estou fazendo um questionário, se eu estou fazendo uma gravação filmada, se eu vou usar a imagem, né, do indivíduo também para fazer a análise do que está sendo dito. Eu posso xingar escrito uma pessoa e posso xingar falando, né, cantando. É diferente, né? Então, e a análise do conteúdo do discurso aí vai ser completamente diferente. Posso trazer um trivinho para fazer um tipo de análise, posso trazer o Bardan. Qual é a intenção que eu tenho por trás e quais são os instrumentos de coleta de dados que eu tive? Eu tenho usado em alguns trabalhos o ROC com, né, análise textual discursiva. Então, depende da pesquisa, depende do objeto que eu estou fazendo. Um aluno meu ontem defendeu com o Bardan. E há uns meses atrás a Lorena fez com o ROC, com análise textual discursiva, porque tem significado. É diferente quando eu faço um trabalho com crianças de 8 anos, com adolescentes ou com pessoas de idade. Então, eu acho que tenho que levar isso, né? Então, quando eu digo de fazer essa interdisciplinaridade, eu vou passar rápido aqui, só isso aqui não tem, né? Entender que a interdisciplinaridade, ela é muito mais do que uma receita, né? É um conceito correlato de autonomia intelectual e moral. Isso é fundamental, pensar nisso. Falar de interdisciplinaridade é a autonomia do professor. É buscar essa possibilidade. E a Ivanildo coloca, né? No projeto interdisciplinar não se ensina, nem se aprende, vive-se. Exerce, entendendo como um convite à revisão de nossa relação com o conhecimento. Tudo é dinâmico, né? Numa perspectiva de transdisciplinaridade. Acho que nada como astronomia para ser transdisciplinar. Não tem nada. Não dá. A gente pega as culturas, né? O entro através, além das disciplinas, passa muito disso aí. E essa articulação de diferentes saberes, né, nos leva, de alguma forma, ao que era o conhecimento na antiguidade. O conhecimento era uma unidade, não tinha só as disciplinas, né? Então, acho que hoje a tendência é um pouco, às vezes, até tentar entender o conhecimento na unidade que ele possui.
que eu tenho isso, tá? Não é moda, não é moda falar de. Afinal, interdisciplinaridade e interdisciplinaridade são, na história da humanidade, muito antigos. Talvez tenham voltado a tá? São formas de atuação, são formas de trabalho científico que a gente possa ter e mais, elas exigem muito maior compromisso do pesquisador, muito maior conhecimento nas diferentes áreas, tá? E principalmente na abertura para superar o paradigma da disciplina. A gente tem que estar aberto a isso. Não achar que essa ou aquela disciplina ela é melhor do que as outras. Não achar que a questão cultural vai ser fundamental para a hora que a gente for tentar trabalhar com conhecimentos da astronomia. E assim por diante, tá? Elas vão estar e estão, sem dúvida nenhuma, no nosso cotidiano. Às vezes de uma forma não intencional, mas está aí, tá? A gente tenta integrar. Existem trabalhos transdisciplinares hoje. O Projeto 7 é um deles, né? A gente pode entender por aí. Nós temos gente de todas as áreas possíveis e imagináveis de formação, trabalhando sobre o mesmo projeto de pesquisa, né? Por quê? Porque essa percepção, ela perpassa todas as áreas de conhecimento. Não tem uma ou outra que seja mais bonita, prioritária. E isso entra porque na formação de professores, dentro dos saberes conceituais e metodológicos do conteúdo, isso entra. Quais são os problemas, orientações metodológicas que constroem o conhecimento, sejam não só na área do conhecimento específico, mas também na área da educação. Nós temos diferentes, tá? Então, como relacionar outras disciplinas que está aí? Buscar essa. Saberes que integram, e aí o professor pesquisador vai ter que ser capaz de analisar criticamente o ensino que fala, buscar atividades adequadas. Os saberes pedagógicos são fundamentais. Quais são as pesquisas que tem na didática específica? Quais são as pesquisas em didática da astronomia que se encontram? Conhecê-las. Tá? Todos esses saberes, esses conceituais, integradores, pedagógicos, eles relacionam o saber fazer com a teoria e a prática. É isso aí. É a velha discussão, né? O que é a teoria e como é que é na prática. E, consequentemente, isso vai fazer com que o professor possa transitar entre os conteúdos pedagógicos e os conteúdos específicos do saber que ele está trabalhando. Aqui é uma ideia que o Juan tem, eu tenho trabalhado um pouco isso. É possível que esse processo de evolução, mesmo entre aspas, tá? Dos referentes teóricos, possa ser representado como uma sequência das concepções alternativas que os indivíduos têm, para a mudança conceitual e para os modelos mentais. O John Soler, quando trabalha os modelos mentais, ele vem da área da psicolinguística. Então, é a capacidade de expressar verbalmente, com a linguagem, o tipo de linguagem, né, que a gente vai utilizar, aquilo que é o modelo construído. Não é tão fácil. Eu costumo dizer, os alunos às vezes falam, aquele cara, poxa, aquele cara sabe. Não entendi nada do que ele falou, mas ele sabe muito. Será? Eu acho que a gente sabe quando é capaz de verbalizar, de expressar para os outros, de alguma forma, compreensível. Se não, esse saber é questionável. Tá? Os modelos mentais estão limitados ao conhecimento prévio. Tá? Só que eles podem ser modificados para prever novas. Tem uma colocação direta com o representativo, né, do Moreira, o modelo mental tem uma relação íntima, né? John Soler. Ele tem feito alguns trabalhos sobre os modelos mentais. Entrou. Começou. É difícil não comentar, porque nem sei se a gente consegue comentar único. Não. Em questão de espacialidade e temporalidade, eu
Agora, é engraçado que os modelos mentais, quando tentam ser feitos trabalhos em diferentes espaços geográficos, eles têm muita semelhança na hora dos desenhos, nisso. Porque o que se observa não é tão diferente. O que vai fazer uma determinação diferente são as questões culturais. Essas sim interferem, e às vezes a interpretação do que está se vendo é que é modificável. Não talvez no desenho. E aí na expressão, na verbalização, né? O mesmo objeto é explicado de forma diferente por diferentes culturas. Essas coisas são maravilhosas. Acho que essa é a beleza, uma das grandes belezas, né? Esses últimos que eu estou chamando os modelos mentais, né? Talvez seja o referente mais promissor na área de ciências naturais. Por quê? Principalmente na astronomia, os modelos conceituais estão bem estruturados. Então, de repente, né? O melhor talvez fosse a gente conseguir fazer essa relação direta entre o modelo conceitual e o modelo mental. Só que isso não é tão simples, né? Muito pelo contrário. E concluo colocando um pouco isso. O que eu, toda a pesquisa, dentro dos processos de ensino e de aprendizagem, veja que eu não coloquei ensino para sim aprendizagem, eu estou falando dos dois, né? Eles não podem ficar soltos. Então eu acho que você parte do modelo conceitual, da perspectiva da construção do conhecimento, você tem uma teoria de aprendizagem que você vai utilizar, você tem um modelo de ensino pedagógico, e isso tudo te leva um modelo didático específico que você vai levar em consideração a realidade, o contexto, os objetivos desse ensino que você tem. Isso te permite talvez construir esse modelo, que seria um modelo didático pessoal, que vai levar em consideração essa realidade que você tem, né, do contexto. E é nessa tensão entre o pensar e o comunicar que eu acho que está a questão da produção científica. É nessa tensão que a gente está sempre que se dá a pesquisa em si. Diferentes possibilidades, né, nessa aventura de encontrar as melhores formas para expressar aquilo que a gente está buscando. E isso eu termino, como eu disse, com os pés no chão, os olhos no horizonte e a mente no infinito. Acho que vale a pena. Bom, tá aí, Néstor, quer falar? Você poderia falar um pouco mais a respeito da diferenciação de pesquisa quantitativa e qualitativa no ensino? A diferença fundamental são nas variáveis que a gente considera. Né? E uma das coisas que eu tenho dito sempre, tentar fazer pesquisa quantitativa tem que ter uma quantidade de dados que seja significativa para poder fazer isso. Não me vem com 4 ou 5 dados e querer fazer desvio padrão, variância, não sei o quê, 1000 coisas, como eu já vi trabalhos que fazem isso. Não tem sentido. Um dado para fazer uma avaliação quantitativa, eu tenho que ter uma amostragem que seja, primeiro, significativa. E quanto ao aspecto, digamos, se o professor é um pesquisador, o professor em sala de aula, ele tem esse contato com os estudantes, ele tem uma participação. Isso, de fato, não tiraria o caráter presente de uma pesquisa quantitativa no ensino, na educação? Eu acho que o professor não tem ninguém melhor do que ele para fazer uma pesquisa com seus próprios alunos, porque ele conhece. Você chega a um observador externo que não conhece a realidade e ele vai tirar conclusões que não levam em consideração certas variáveis e fatores que são determinantes naquele grupo. É justamente
essa é a minha dúvida. Certo? Se ele participa, como é que vai ser quantitativa, né? Não, isso não interfere. Você pode fazer, mesmo você sendo sujeito, você estando participante da própria pesquisa, você pode ter dados quantitativos. Eu não vejo muito, não. Não é. Eu acho que o pesquisador, nenhum pesquisador é neutro. Sem dúvida. Nenhum que